Ok, gente amiga, gente querida, quero te explicar então a respeito dos números complexos. Como assim? O que é isso? Simples, extremamente simples. Lembra daqueles bons tempos lá do ensino fundamental, término no nono ano, que você começava a ver as equações de segundo grau? Lembra? Pois é. Nesse caso então, vamos lembrar aqui, né, para resolver essa equação, x² menos 4x mais 5 igual a zero. Aí você que já é um pouquinho mais espertinho, no caso então, né, você já via que a soma das raízes, no caso aqui, daria 4, e o produto das raízes, no caso aí, daria 5. Aí você já pensa, né, e aí você, pô, não estou conseguindo imaginar, né, mentalmente quem seriam esses números. Pois é. Nesse caso então, aí você apelava para quem? Para o Bhaskara, é isso? Lá a formulinha, x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, certo? Lembrando que no caso esse tal de delta é simples, extremamente simples, é o chamado discriminante da equação. Era através dele que você sabia se tinha solução ou não. No caso aí, né, o delta, lembrando, né, vem a ser b ao quadrado menos 4ac. Isso tudo a gente está falando, no caso aí, para uma equação do segundo grau completa. Ou seja, esses a, b e c, lembrando, são da própria equação, ax² mais bx mais c, os chamados coeficientes, beleza? Muito bem. Então, nesse caso aí, voltando, para a gente achar então a solução, os valores de x para essa equação, nós íamos pegar então menos o valor de b, então ficaria 4. Mais ou menos, no caso aí a raiz de delta. b ao quadrado então seria, né, o menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, no caso aí o termo ao lado do x ao quadrado subentende-se a unidade, correto? Quando não aparece, e o c, no caso aí o termo independente de x, aqui valendo 5. E isso sobre 2 vezes o valor de a, que continua subentendido como sendo 1. Beleza? Legal. Bom, aí você já viu por que mentalmente você não conseguia achar por soma e produto. Porque no caso aqui você teria menos 4 ao quadrado, 16. 6 com menos 5 vezes 4, 20. Né? Você já acharia então um valor negativo. No caso aí, acharia menos 4. E com isso, então, a gente pararia por aqui. Sim, porque naqueles tempos, né, de nono ano, quando você, então, achava uma raiz negativa, no caso, então, a solução era vazio. Sim, porque você, no caso, né, aprendeu que um número real, né, elevado ao quadrado não pode dar negativo. Por isso, então, isso aqui ficaria solução vazio, no caso, se estivesse trabalhando com os reais, ok? Pois é, só que teve gente que não parou, continuou a partir disso daqui. De que forma? Simples, extremamente simples. Eles imaginaram o seguinte, bom, todo número negativo, ele é o produto de um positivo por um negativo, tá ou não? Como assim? Deixa eu explicar melhor. Por exemplo, essa raiz aí de menos 4, eu poderia dizer que no caso seria, né, 4 vezes menos 1, tá ou não? E a partir daí, então, eu poderia desmembrar, no caso aí, colocar, né, a raiz do 4 vezes a raiz de menos 1, sem problema nenhum, ok? E aí, então, essa raiz do 4, que é exata, né, vale 2. E essa outra raiz de menos 1, que eu não tenho a menor ideia, né, do quanto que isso aí valeria, né? Eu nem imagino. Isso então seria, no caso, aí a minha chamada unidade imaginária. Ou abreviadamente, essa unidade imaginária chamaria pela letra I de imaginário. Por isso, então, isso aqui vai ser chamado de 2i. Deu para entender? E a partir daí, então, continuaram a resolver a equação. Nesse caso, então, agora, no lugar de raiz de menos 4,
eu transformei isso para 2i. E aí como é que fica? Simples, extremamente simples. Agora então, a gente passa a achar não só uma, mas duas soluções. Uma delas, no caso aqui, né, como sendo 4 dividido por 2 e mais 2 dividido por 2, 1i. E a outra, o 2 menos i. Ok? Então essas soluções, né, que no caso aí surgiram, essas então vão constituir um novo conjunto, um novo tipo de número, que é o que a gente vai lidar, que no caso então serão chamados aí, né, de números complexos, que de complexo só tem um nome. Você viu aqui, né, que a maneira de achar é simples, extremamente simples. E agora então as equações passaram a ter uma solução. No caso aqui seria 2 mais e 2 menos i, só que esse aí, no caso, um novo conjunto que a gente vai ter com esse novo tipo de número. Esse novo conjunto, conjunto dos complexos, é o que a gente vai descrever então a seguir. Ok, gente amiga, gente querida, continuando então aí a nossa epopeia, né? Nossa introdução aí dos números complexos. Vamos apresentar então aqui o nosso quadro resumo. O mundo evoluiu e também a matemática. Por isso então foi a necessidade de construir novos conjuntos. Por exemplo, quando você começou a contar lá nos dedinhos, esses números então, né, que surgiram naturalmente, assim como a necessidade de contar, por isso foram chamados, né, sem ser guaraná, sem ser sanduíche, de naturais. Tá? Então, no caso, é o nosso primeiro conjunto. Aí surgiram, né, as coisas para contar dinheiro, surgiu a ausência do dinheiro e com isso, então, no caso aí, os números negativos. Os números negativos, então, vai te dar esse novo conjunto, o conjunto dos inteiros, que começa com Z porque a palavra inteiro em alemão, que foi onde eles desenvolveram, né, essa teoria, no caso aí a palavra inteiro começa com Z, beleza? No caso, então, começou a evoluir as operações, dentre elas as divisões. Com as divisões surgiram aí as frações, aquelas divisões que eram exatas e aquelas que davam com vírgula. No caso aí, os decimais e as dízimas periódicas e as divisões não exatas. Vai construir, então, esse novo conjunto chamado de racionais, por conta de ser uma razão, uma divisão entre dois números. Paralelamente a isso, surgiram também problemas na geometria, onde aparecia, por exemplo, diagonal de quadrado, que é L raiz de 2, onde aparecia a altura de triângulo equilátero, que aparecia L raiz de 3 sobre 2. Então essas raízes não exatas constituíam também um conjunto à parte, números que não eram racionais, por isso então chamados de irracionais. E para tentar fechar o pacote, né, colocar a cereja do bolo, foi feito então um conjunto maior de todos, o magnânimo, o maioral, o supremo. Por isso então nada mais justo, muito justo, de ser chamado aí conjunto real. Só que a coisa não acabou por aqui. O que a gente acabou de ver então é que surgiu aí um novo tipo de número e por isso então vai surgir aí um novo conjunto. Esse conjunto então que a gente chama aí, né, conjunto dos números complexos. No caso aí vai envolver então todos esses anteriores, tá certo? Então, resumo da ópera. É um complexo, certo? Ele está inscrito, ele está dentro do conjunto dos complexos, ok? Então, todos os números reais, né? Todos os que a gente conhece agora, então, a gente pode dizer que são números complexos, mas nem todo complexo é número real. Como assim? Exatamente aquilo que a gente viu, né, quando resolveu a equação do segundo grau. Surgiram novos números, 2 mais i, 2 menos i. Isso não existia antes nesse conjunto dos reais. Esse é um número, então, exclusivamente complexo. Quando tem, então, a unidade imaginária, quando tem o i, esse sim, então vai ser um número complexo propriamente dito, que a gente vai chamar alguns de imaginário puro, mas isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, então, nesse caso aí, né, para a gente poder exercitar, vamos ver aqui um exemplozinho de questão que pode aparecer aí nas suas provas. No caso, então, essa daqui. Das alternativas, então, a seguir, qual delas não representaria um número real? Né? Então, agora a gente já sabe, né, que se não é real, ele é, então, complexo, beleza? Então, vamos lá. Por exemplo, raiz cúbica de 64.
Seria um número não real, um número complexo? Não. Raiz cúbica de 64 existe. Qual o número que elevado ao cubo vai dar 64? É o 4. Sim, porque se você faz 4 vezes 4, 16, e 16 vezes 4 vai dar 64. Ou seja, essa raiz ela é exata, 4. Assim como a raiz cúbica de 125, também é uma raiz exata. Se você for pegar o 5 e elevá-lo ao cubo, 5 vezes 5, 25, e vezes 5 também dá 125. Ou seja, nesse caso aqui também, sendo uma raiz exata, não é um número complexo. Beleza? Já a raiz quadrada de 1/9, qual o número que elevado ao quadrado daria 1/9? Existe. No caso aí, né, sendo o 1/3. Se você elevar o 1 ao quadrado dá 1, se você elevar o 3 ao quadrado dá 9, então essa raiz também ela é exata. Tá, mas e a letra D, 2 elevado a meio? O que é isso, 2 elevado a meio? Uma outra maneira de você representar, né, quando tem aí uma fração, no caso, como expoente, é uma outra maneira que você tem de expressar uma raiz não exata. Por exemplo, no caso de elevado a meio, uma raiz quadrada. Só que raiz quadrada de 2, mesmo não sendo exata, gente amiga, ela existe. E no caso aí vai ser parte desse conjunto dos irracionais. Ora, se é um irracional, é um real. Então, nesse caso aí, né, se ele pertence a R, não é a resposta que a gente quer. O que a gente quer é o que não é um número real. E aí você vê, então, menos 2 elevado a menos meio. O que acontece? Nesse caso, então, quando você tem expoente negativo, você aprendeu, né? Inverte a base. Então, ficaria menos meio elevado ao expoente já positivo, meio. E aí você acabou de rever, né, que quando está elevado a meio, você pode representar como raiz quadrada. Nesse caso, então, seria uma raiz quadrada de um negativo. Opa, isso a gente acabou de falar, né? Que era o motivo de parar de resolver as equações do segundo grau, quando surgia a raiz quadrada de número negativo. Porque não existe um real que elevado ao quadrado que vai dar negativo. Então, essa daqui, aí sim, né, não pertence ao nosso conjunto dos reais e por isso, então, surgiram os complexos. E nesse caso aí você vai marcar a letra E como sendo, então, a alternativa correta. Ok, gente amiga? Espero que tenha entendido, então, né, o surgimento desse novo conjunto, a necessidade, então, né, dele ter surgido. E nas próximas aulas a gente aprende como operar com ele. Você gostou? Curta, comenta, compartilhe, espalha para geral, professor Carvalho Matos. Grande abraço e tchau!